Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Likezinho maroto, inscrição aqui no canal e um xbet. Vai, passa aqui embaixo. O link está na descrição, você clica nele e vai lá diretamente para o site da 1xBet. Por lá, casa de apostas esportivas, você tem, para quem foi no Palmeiras, na felicidade nessa segunda-feira, de esperar ser feliz 100%, quer dizer, esperar ser feliz, né, com o resultado ajudando o Fluminense, deu muito certo, né? Deu muito certo a aposta. Para quem tentou fazer o combo Palmeiras e Goiás, o combo verde, não deu tão certo, né? Mas assim, era meio óbvio também de que daria Palmeiras e muito provável também que desse Flamengo. Enfim, casa de apostas esportivas, o link tá na descrição. Vai lá e faz seu depósito. Se fizer pelo link aqui, ajuda muito, porque ajuda o canal. Vídeo de hoje. Vamos lá, né? Primeiro vídeo de hoje. A gente vai falar sobre Gilberto. Ou melhor, não é muito sobre Gilberto diretamente, mas vai falar sobre o dinheiro da venda de Gilberto e sobre Pablo Diego. Mas vamos começar por Gilberto, né? O Fluminense, no momento, segundo a notícia do Paulo Brito, do portal Netflu, o Fluminense fez uma coisa que já havia feito lá atrás, de antecipar a verba de uma venda que já foi feita. Como é que funciona isso? O clube europeu vem e compra. Vou dar o exemplo que aconteceu ainda na época do Pedro Abad, por exemplo. O Fluminense vendeu o João Pedro para o Watford. Tinha uma questão de parcelas ali. Tinha um valor fixo já, mas tinha uma questão de parcelas. Era 2,5 milhões de euros, que o Fluminense, por exemplo, né, não vou lembrar exatamente o mês da situação, mas era tipo assim, o Fluminense tinha que receber 2,5 milhões no ato da venda, mas ali parcelado em 3 vezes. Aí o Fluminense pegou por empréstimo esse dinheiro e dá como garantia para o lugar onde está pegando empréstimo esse dinheiro da venda, porque ele é certeza de vir, ele só não vem agora. E aí, ao invés de 2,5 milhões, o Fluminense pega, por exemplo, 2 milhões, um exemplo, tá? 2 milhões e 300 mil e paga com esses 2,5 milhões, ou seja, ele perde 200 mil nos juros por estar antecipando o valor. Isso aconteceu com o Watford, tanto na primeira quanto na segunda vez, né? Porque foram algumas parcelas de acordo com metas que ele ia batendo. E, na época, foi para poder quitar os atrasados de 2018. Né? Vale lembrar, o Fluminense encerra 2018 ali com uma quantidade de salários pagos, a mesma quantidade de gols que ele fez no mês de novembro. Nenhum. Tava com salário atrasado durante muito tempo e passou ali o recorde da sua história de jogos sem fazer gol com salário atrasado. Aliás, naquele momento estava com o salário atrasado. Bem, a gestão Mário Bittencourt repetiu algo que já tinha sido feito lá por Pedro Abad. Segundo, como eu falei, a notícia do Paulo Brito, o Fluminense antecipou uma parte, o pagamento inteiro da venda de Gilberto, que foi para o Benfica, e o Fluminense ainda não recebeu. A venda foi feita em agosto e o Fluminense antecipou para poder fazer aquela quitação de salário que aconteceu. Agora eu não lembro se ela aconteceu, acho que foi logo entre o Natal e Ano Novo, se eu não me engano. Foi para fazer aquilo lá. Com isso, o Fluminense perde, segundo a matéria diz, uma pequena porcentagem do total da venda. Vamos lembrar, a venda de Gilberto foi feita por 3 milhões de euros, dá cerca de 19 milhões de reais. Isso é o valor da época, né? O Fluminense tinha direito a metade disso, ficou com cerca de 9 milhões de reais, mais ou menos, 9 milhões e alguma coisa. Com esses 9 milhões e pouco ainda não tinha entrado, o Fluminense antecipou esse dinheiro, perdeu uma porcentagem, e isso a gente precisa saber quanto de porcentagem o Fluminense perdeu, porque também se perder 200 mil, vale a pena quitar o salário do elenco, enfim, a gente não tem noção disso. O Fluminense perdeu essa pequena porcentagem para antecipar o dinheiro, logo, provavelmente, com essa ação que eu falei, né? Pode ser que tenha uma nomenclatura diferente, não seja empréstimo, mas é claro que né? Como você pegar aqui, porque o daqui vai entrar, mas para você antecipar o daqui, você perde uma porcentagem. E fez o pagamento, manteve o CLT, fechando 2020, o CLT em dia. Bem, fechou o 2020 com o CLT em dia, mas a gente ainda tem informação, né? Que essa informação já é do Globoesporte.com, de que fechou o CLT dia 31 de dezembro.
Mas ainda faltava o salário de dezembro, que falta hoje, né? Venceu dia 5 de janeiro, né? O quinto dia 8 de janeiro. E também naquele momento de CLT ainda faltava 20% do salário de março, 50% do salário de abril, né, que foi aquele acordo que a gente fez e tal, não necessariamente está devendo, porque pode pagar até o final do Brasileirão, e 1/3 das férias, aquele terço de férias que foi tirado em abril também. Então ainda falta mais ou menos aí uma folha salarial para o Fluminense pagar, além da folha de dezembro que já venceu em janeiro, mas foi feita essa antecipação do valor de Gilberto. Outra notícia é sobre Pablo Diego, atacante, que já fez 26 anos. Deixa eu ver aqui, eu estava aberto com 26 anos. Atacante de 26 anos, que está emprestado ao CRB de Alagoas e que, segundo também o Netflu, o CRB tem interesse em segurar o atleta por lá, em ficar com o atleta em definitivo. Pablo Diego tem contrato até o final de 2021 e o time de lá tem vontade e o Fluminense ainda não se manifestou se vai utilizá-lo na temporada que vem ou não. Bem, lembrando, né, o Fluminense tem contrato com ele até o final de dezembro, mas ele tem o empréstimo dele até o final dessa temporada. Em se tratando de Pablo Diego, ele teve uma lesão, chegou a ficar fora de alguns jogos e tal, mas por lá ele foi titular durante, sei lá, ele foi pra lá, chegou em setembro, finalzinho de setembro, mas estreia basicamente dia 28 de setembro, entrando no segundo tempo. E desde então, de outubro pra cá, ele foi titular em todas as partidas que ele jogou. Não ficou no banco, né? E desde então ele marcou 4 gols, estou contando para ter certeza. Fez gols no Botafogo de São Paulo, no Náutico, na Ponte Preta e no Operário Ferroviário. E como eu falei, foi titular em todas as partidas a qual jogou. Não ficou jogando os jogos entrando no segundo tempo, né? Só apenas um. Mas também foi substituído em boa parte das partidas, né? Ele sai em todas as partidas. Ele só jogou 90 minutos contra o Figueirense. Então, assim, o CRB quer manter o jogador por lá, o Fluminense ainda está decidindo o que vai fazer. Vamos lembrar da entrevista de Mário Bittencourt do porquê o Fluminense renovou com o Pablo Diego. Lembra? Lembra disso? Por que o Fluminense renovou com ele? Então, para quem não lembra, porque o empresário pediu e o Fluminense aceitou para poder manter o jogador em atividade e tal, e aí vai que pinta uma proposta lá de fora, de algum dinheiro, o Fluminense lucra com o jogador. Bem, a gente só está pagando salário, vai lembrar até na matéria mesmo, o Paulo Brito cita, né, de que ele é um dos salários mais baixos do Fluminense, Pablo Diego. Ou seja, o custo não é tão alto de segurar o jogador, mas agora veio o CRB. E o Fluminense poderia tentar buscar, eu confesso que não estou assistindo com afinco o time do CRB no Brasileirão da Série B, mas o Fluminense poderia tentar buscar, em troca de Pablo Diego, um empréstimo com passe fixado, algum tipo de negociação com o CRB. Até porque a gente não sabe também qual o nível de que o CRB quer realmente o jogador do Fluminense. Então, assim, tem alguns jogadores jovens do CRB que o Fluminense pode pegar e falar, olha só, empréstimo, um passe fixado em X, um valor pequeno, ou então, ó, vamos trocar aqui, eu te dou o Pablo Diego, você me dá o direito federativo desse jogador e mais 20% dele. Tentar alguma negociação para também não ficar de mãos abanando, né? Porque na hora de renovar foi muito interessante. Agora, se ele não quiser voltar pro Fluminense, quiser ficar no CRB e o Fluminense não tiver muita escolha no assunto, fica sem graça a conversa, né? Só ao empresário e ao jogador que tem direito, ao clube nada. Está na hora do Fluminense entrar em negociação com o CRB, já que se eles realmente quiserem, né, como diz a matéria do Netflu, quiserem ficar com o jogador, o Fluminense tem que estudar uma forma de não simplesmente só liberar Pablo Diego para o CRB. Enfim, é interessante só dizer o seguinte, CRB, o mesmo time que tem o ex-Fluminense zagueiro Gum. Eu tô até dando uma olhada porque eu tinha a memória de que tinha algum outro jogador no CRB, mas acho que não, do time que era do Fluminense está no CRB. Calazans também tá por lá. E, são esses 3, eu acho. Mas se tiver, Lucão. Eu tava tentando lembrar de Lucão, lembrei de Calazans por acaso. Mas tem lá, não tragam Lucão, tá? Parece que não foi muito bom não, tá, diretoria do Fluminense? Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu.